em busca de apoio ao Fundo Constitucional, que garante recursos aqui para o DF, cara. O governador Ibanez Rocha foi hoje acompanhado aí de parlamentares à casa do senador Omar Aziz, viu, gente? O senador é relator, inclusive, do projeto do novo arcabouço fiscal. Yuri Ascar vem ao vivo, inclusive, contar como é que foi esse encontro. Yuri, vem pra cá, meu irmão. Foi pra o Senado agora. O governador, inclusive, tá intermediando. Me conta tudo. Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O governador Ibanez Rocha participou desse encontro hoje pela manhã. Foi mais ou menos 1 hora de reunião aqui no apartamento funcional, onde fica durante a semana o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que deve ser oficializado, talvez ainda hoje, como relator do projeto que muda as regras fiscais do governo federal, projeto que vem substituir o atual teto de gastos, mas que na aprovação na Câmara dos Deputados foi aprovado com uma emenda do relator, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, que mudou a forma de calcular o nosso atual Fundo Constitucional do Distrito Federal. O governador veio com o secretário de Planejamento, Ney Ferraz, e mostrou para o senador Omar Aziz que o prejuízo nos próximos 10 anos aos cofres públicos do DF pode chegar a mais de 80 bilhões de reais. O secretário de Planejamento já havia mostrado esse mesmo cálculo quando o texto ainda tramitava na Câmara, mas Cajado apresentou outro cálculo feito pelos técnicos da Câmara, disse que não teria prejuízo, que o impacto seria até positivo para as contas públicas. E na Câmara, você sabe bem, Fred, como o deputado federal tentou, fez um destaque para que fosse preservado o Fundo Constitucional. O DF só tem 8 deputados dos 513, conseguiu até muito voto, mais de 160 votos a favor do destaque apresentado por você e pelo deputado Alberto Fraga, do PL do DF, mas o destaque acabou não sendo aprovado. Então agora todo o foco do governador Ibanez Rocha está nessa negociação com o Senado, por isso ele veio participar desse encontro com Omar Aziz, e ao fim do encontro, Omar Aziz conversou comigo, disse que vai trabalhar nesse sentido, de garantir o Fundo Constitucional do DF da forma como é feito o cálculo atualmente. Então nós já temos pelo menos uma disposição do relator, do futuro relator no Senado, diferente da que encontramos na Câmara em relação ao Fundo Constitucional. Mas é preciso negociar. O governo federal tem pressa na aprovação desse texto no Senado, não quer saber de alteração, porque em caso de alteração o texto voltaria para a Câmara, mas o senador do DF, Isalci Lucas, a senadora Leila Barros, também do Distrito Federal, os dois participaram desse encontro, junto com o deputado federal Alberto Fraga, aqui no apartamento, junto com o governador Ibanez Rocha, junto com o futuro relator Omar Aziz. E qual é a ideia no Senado agora? Fazer o texto passar por audiências públicas, fazer o texto passar pelas comissões. E se o governo federal tiver mesmo pressa, vai ter que negociar. E para ter pressa, tem que desistir do novo cálculo do Fundo Constitucional do DF, na visão do senador Isalci Lucas. Vamos ouvir o que disse o senador. O que Omar Aziz disse para vocês sobre a demanda? Omar Aziz é um aliado nosso, ele já tem consciência da importância da capital da República, ele vai fazer todo o esforço para a gente retirar isso do texto, ou de uma forma que haja acordo com a Câmara, ou via Executivo, com um acordo com o Executivo. Nós vamos buscar esse entendimento. Quinta-feira o Fernando Haddad vai estar lá conosco, também. É um momento da gente discutir com o Executivo, principalmente com a economia, com a Fazenda, essa questão do fundo. Tenho certeza que para agilizar a votação do arcabouço, que é importante para o governo, vai ter que ceder alguma coisa. E o nosso objetivo é criar dificuldade para realmente tirar do texto nós vamos para a audiência pública, vai para a comissão. Então, tudo isso, tem muitas emendas já preparadas para ser apresentadas. Então, eu acredito que haverá um acordo.
Gente, essa então é a nossa opção aqui do Distrito Federal, nossa opção, inclusive, como parlamentares, tirar essa parte do texto para passar nas comissões, para que façam entender, né, Yuri, a importância do Fundo Constitucional aqui para o nosso Distrito Federal, né? Exatamente, e vai precisar, né, de muita negociação, como disse o senador Isalci Lucas, e para isso a participação do governador Ibanez Rocha também é fundamental. Ele não conversou com a imprensa quando deixou aqui esse encontro na casa do senador Omar Aziz, mas emitiu uma nota depois informando que essa foi a primeira de muitas reuniões que ele vai ter para defender o Fundo Constitucional do DF junto ao Senado. Inclusive, nesta semana, deve se reunir também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é do PSD, ele é do PSD de Minas Gerais, mesmo partido do futuro relator Omar Aziz. E nessa negociação, o que a bancada do DF quer evitar é que volte o texto modificado para a Câmara sem um acordo, sem uma segurança de que a Câmara, nessa reanálise, mantenha o que for acordado no Senado, ou seja, manter o Fundo Constitucional do DF como está. Essa é a preocupação também do deputado Alberto Fraga. Vamos ouvir. A gente sabe que na Câmara o assunto lá está resolvido, então por isso que a gente prefere um entendimento melhor com o Senado. O senador Isalci vai fazer isso, e o senador Omar Aziz se mostrou muito flexível e sensível à questão do Distrito Federal. Cara, pois é, nós vamos fazer eles entenderem que Brasília quebra, literalmente. É essa palavra que nós estamos usando. Nós não temos uma segunda opção. Tomara que consiga agora no Senado aí que a conversa seja melhor do que foi lá na Câmara, né? Então, Yuri, vamos ficar de olho. Peço, inclusive, aí, tô vendo agora a disponibilidade muito maior do governador Ibanez Rocha, que vai estar junto com a gente nessa aí. Yuri, um abraço grande pra você. Obrigado por toda a explicação, viu, meu irmão?